Ser tentado não é pecado. Pecado é quando você cai nele. Nós somos tentados de muitas maneiras. Quem não é homossexual, ele é tentado para o lado de cobiçar pessoas que não lhe pertencem, do outro sexo. Quem sofre com essa questão da homossexualidade é tentado a cobiçar pessoas do mesmo sexo. Mas, no fim, é uma tentação do mesmo jeito. Então, não é pecado você ser tentado. Pecado é quando você concorda, quando você aceita, quando você começa a fantasiar, quando você vai para a internet para ver e depois você vai para a prática. Aí é pecado. Eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Não é verdade? Então, pensamentos vêm, tentações vêm, desejos chegam no coração, mas a gente pode dizer não, não e não. E nós podemos lutar contra isso com a graça de Deus, não só contra essa tentação, mas contra qualquer outra. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos lutar contra a tentação. Então, ser tentado em si não é pecado. Mas o pecado é quando você se deixa envolver. Também uma palavra a quem está envolvido na prática homossexual. Como eu disse, a igreja não pode ver isso como sendo pecado sem perdão. E é necessário que você entenda que o mesmo tratamento que nós lhe daríamos é o mesmo tratamento que nós daríamos a uma pessoa que também está engajada em qualquer outra prática sexual ilícita. E o tratamento é padrão, é o mesmo: arrependimento, mudança de vida, fé no Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados, comunhão com Deus e com o seu povo. É a mesma mensagem, não tem diferença nenhuma. E a última palavra aqui, talvez a mais difícil, aos pais que têm filhos que estão sendo tentados nessa área. É muito difícil isso. E muitos pais sofrem. Eu não sei nem como. Cada situação é uma situação. Talvez a minha história ajude um pouquinho. Eu fui um menino muito malvado, não desse jeito, né? Mas eu dei muito trabalho à minha família. Dei muito trabalho. Roubava coisa de casa, ia para farra, ficava bêbado, fazia coisas das quais hoje eu tenho vergonha só de falar, não vou falar muito não. Mas eu tinha uma mãe que me amava e orava por mim, e um pai que discordava completamente de mim, mas nunca fechou a porta da casa dele para mim. Nunca fechou. Eu sabia que mesmo depois daquelas noites de farra e tudo mais, eu podia voltar para casa, que eu tinha um lar ali. Que meus pais não concordavam comigo, isso era muito claro, mas eles nunca me abandonaram. No dia que Deus abriu o meu coração e eu me tornei crente, os meus pais me receberam de braços abertos. Eu sabia que eu tinha um lar para onde eu podia voltar, alguém que podia me abrigar e me ajudar e me acolher. Então, se eu posso dizer alguma coisa para você, não feche a porta para o seu filho. Você pode deixar muito claro para ele que você não concorda, mas você pode fazer isso sem demonstrar rejeição e ódio a ele. Você pode dizer: você ainda é meu filho e eu vou amar você, não importa a decisão que você faça. Mesmo que eu não concorde com isso, e você sabe que eu não concordo com isso, mas a porta do meu coração, e enquanto for possível, da minha casa vai estar aberta para você. É claro que na minha casa eu não quero que você traga pessoas, que você não faça tais coisas, tem hora para você chegar e tem tudo mais, enquanto você estiver na minha dependência, não é? Mas o meu coração está aberto para você, você conta com minhas orações e vou estar com você sempre. Eu acredito que o amor e a misericórdia são o melhor caminho. São o melhor caminho. Quem sabe um dia esse filho vai dizer: puxa vida, eu sou tão rejeitado, as pessoas olham com tanto preconceito para mim, mas minha mãe me ama. Meu pai me ama, apesar de eu ter dado tanta tristeza ao coração deles, e quem sabe Deus não vai usar isso para fazer a diferença na vida do seu filho. E que Deus a todos nos dê graça, meus irmãos. Oremos pelo nosso país, oremos por esses queridos que lutam com essas coisas, que Deus nos dê misericórdia, sabedoria, para lembrarmos que aquele que está em pé, veja que não caia. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Oremos. Ó Pai querido, nós pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, pedimos perdão pelas vezes que não soubemos tratar pessoas que estão lutando contra essa tentação.
Eu oro pelos pais que têm que lidar com filhos nessa situação. Oro pelos jovens da igreja, adultos, também pessoas casadas que lutam contra essa tentação. Ajuda o Senhor a vigiar e orar para não cair em tentação. Dá-lhes graça e misericórdia. Ajuda, Senhor, o nosso país, tem misericórdia de nós. Permita que nós continuemos a ter liberdade de expressão, de religião, de consciência, para que possamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor planejou para nós, uma igreja que é sal e luz do mundo. Graças te damos pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.